O programa é 1 hora, como vocês sabem, né? E eu acredito que só o áudio parece que fica melhor para absorver, para poder concentrar melhor. Agora exige a ordem, né? Exige a ordem. Mas ouvir é melhor do que você estar vendo a imagem para lá e para cá. Você se concentra naquilo que você está ouvindo. Se você entrar no espírito da mensagem, você nem vê o tempo passar. Será tão rápido. Isso é verdade. Então, nós vamos soltar o programa. Esse programa foi rodado sexta-feira, né? Lá na rádio. Por favor, irmãos. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Amor divino. Amor que conquistou para sempre o pecado, a enfermidade, conquistará divergências na igreja. E tudo que for diferente dele, o amor divino, puro, santo e verdadeiro, mão projetado, faça graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, como projetado, faça graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida. Deixe Deus envolvê-lo nesse amor divino. E assim terás paz no vale. Deixe esse amor soberano projetar em você. Amor que conquista as feras, tudo, tudo. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, como projetado, faça graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faça graça soberana chegar e tomar seu lugar em tua vida.
e viverás em uma atmosfera consoladora, suave. Teu coração estará em constante oração, com amor profundo por cada irmã. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. Tomar seu lugar em tua vida. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. O amor divino, puro, santo e verdadeiro, quando projetado, faz a graça soberana chegar. E tomar seu lugar em tua Ouvintes, é uma palavra muito doce, é uma palavra maravilhosa, esta palavra, o amor. Todo mundo quer o amor. Isto é a verdade. Agora, nós lemos nas Escrituras, Romanos 12, versos 9 e 10. Vamos prestar assunto o que ele está falando sobre isto. O amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. A primeira coisa que sucede no amor, não ser fingido, é aborrecer o mal. Agora, esta palavra mal, digo, aborrecer, quer dizer odiar. Odiar o mal. Odiar as coisas que são erradas. Isto é aborrecer. Para que então, quando você tem este amor, ele seja um amor perfeito, o amor puro, o amor verdadeiro. Aí é como ele está mostrando: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Examinemos a primeira frase: a quantos eu amo. Isso está escrito em Apocalipse, capítulo 3, o verso 19. Ele está mostrando como é o seu amor para
com aquelas pessoas que Ele amam. Se você for examinar esta palavra, eu amo, o amor, no grego, a frase é colocada sob o pronome pessoal, eu. Ele não disse, como muitos pensam que teriam dito, o quantos me amam. Não, Senhor. Não devemos nunca tentar fazer Jesus um objeto do amor humano neste verso. Não. São os muitos que são amados de Deus. É seu amor em questão, não o nosso. É o amor de Deus. O amor de Deus, ele é diferente do nosso amor. Nós estamos agora olhando para isto, porque na verdade, a realidade do nosso assunto é uma coisa muito sublime, é uma posição muito alta, porque estamos falando é o amor. Não é uma questão do amor humano, é o seu amor. Desta maneira, mais uma vez, nos encontramos a nós mesmos glorificando-nos em sua salvação, seu propósito e seu plano. Somos confirmados ainda mais fortemente na verdade da doutrina da soberania de Deus. Um Deus soberano, um Deus que pode fazer o que Ele deseja fazer e não a perguntar a ninguém se Ele deve fazer ou se Ele não deve. Ele é um Deus soberano. Agora, o amor de Deus, ele é um amor completamente diferente do nosso amor. Isto é a verdade. Nós vamos observar nas Escrituras, se você quiser lá, veja Romanos capítulo 9, o verso 13. Como que Deus diz, amei a Jacó. Agora, é estabelecido desde que ele ama somente os muitos, que ele está consequentemente em um estado de complacência, esperando o amor daqueles que não têm se aproximado dele, de modo nenhum. É isto assim, porque ele declarou também em Romanos 3, Romanos 9, o verso 13, mas aborreci de Esaú. Então veja como ele diz, mas me aborreci de Esaú. E já no verso 11, o Espírito ousadamente proclama, porque não tendo eles ainda nascido, nem têm feito bom ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Vejam o capítulo 9, verso 11. Este amor é o amor eletivo.
é amor por os seus eleitos, e seu amor para com eles é a parte do mérito humano, porque é dito que o propósito de Deus prevalece na eleição, a qual é completamente oposta às obras ou qualquer coisa que o homem tenha em si mesmo. Porque antes que houvessem nascido os meninos, ele já havia dito: amei a Jacó e aborreci a Esaú. Ora, que coisa! Então isto nos mostra verdadeiramente como que Deus, Ele nos tem através de uma visão, uma vista antecipada, por meio da sua presciência. Deus, Ele já havia nos predestinados e nos elegido nele antes que o mundo existisse. Como que você não pode crer na palavra da Bíblia, predestinação? É uma palavra bíblica. É uma das palavras de Deus. Deus já tinha predestinado a cada filho antes da fundação do mundo. E por meio da sua predestinação, Ele te elegeu. Você é um eleito para a vida eterna. Você é um eleito para a salvação. Você é um eleito para o corpo de Cristo. Você é um eleito para não se envolver, se enredar com o mundo, com as coisas do mundo. E agora, Ele diz aos seus: eu repreendo e castigo a todos os que amo. Vejam, repreender é reprovar. Reprovar é expor com o fim de corrigir. Disciplinar não significa punir, significa disciplinar, porque a correção do súdito está na mente. Isso é exatamente o que encontramos na sua palavra, em Hebreus. Leia lá Hebreus 12, o verso 5 ao 11. Então nós vamos observar uma coisa, amados ouvintes preciosos. Deus corrige, Deus açoita a todo aquele que o ama. É o amor de Deus. Outra coisa que podemos observar: o amor de Deus, ele estava ali representado? Não, ele estava totalmente em Jesus Cristo. Jesus, Ele é o grande pacote que Deus nos deu como um presente, nos enviou ao mundo. Ali é o amor divino, isto é a verdade. Então nós podemos ver uma coisa: Ele é aquela pedra da esquina, a qual os edificadores rejeitaram. Os edificadores tiveram ela como uma pedra, ou digamos, como um filho ilegítimo, um bastardo, mas não sabia que aquilo dali era o verdadeiro Deus, Deus conosco. O amor de Deus estava ali. Por isso, nós podemos observar em São João capítulo 3, verso 16, ele diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem
a vida eterna. Ali está exatamente. Agora, ele sendo essa principal pedra da esquina, o que é essa pedra? É uma pedra muito preciosa, muito valiosa, que Deus nos dá, Deus nos deu. Ó, que coisa! O que é um homem, uma pessoa cega? Ou seja, a palavra cega é aquela que não vê, é aquela que não conhece, e isso daí vai descendo assim, se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa orgulhosa, uma pessoa ignorante, isto é tudo, até o ponto de menosprezar, ou rejeitar, desprezar o próprio Deus. Porque isto? Falta de conhecimento. Que tipo de conhecimento? É o conhecimento divino. Agora, por ele ser essa principal pedra, não é uma pedra comum, não é uma pedra natural como um ouro ou diamante. Por exemplo, poderia você imaginar, antes mesmo de haver terra, antes de haver luz, antes de haver estrela, antes de haver nada, há uma grande fonte fluindo do Espírito. E dessa fonte veio o mais puro do amor, porque não havia nada para vir dali, exceto o amor. Que coisa gostosa, que coisa tremenda! Nada para vir dali, a não ser o amor. Isso era Jesus. Essa grande pedra, ele era inteiramente o verdadeiro diamante. Cristo é o diamante. Veio e foi ferido, moído, cortado, para que ele pudesse refletir a si mesmo lá atrás, como a luz do mundo. Ele é aquele diamante principal, que só tinha nele isto, o amor. Deus, o próprio Espírito Santo manifestado em carne, ali em seu corpo, Cristo. Vejam, não havia nada desta fonte, senão somente o puro amor. E por que não puderam conhecer? É porque, na verdade, o amor de Deus, ele aborrece o mal, ele aborrece as coisas erradas, ele aborrece aquilo que não é certo. E por isso eles não puderam reconhecer ele. Então taxaram ele, chamaram ele de Belzebu, príncipe dos demônios, e tudo mais que eles puderam chamar. O nome mais baixo que eles puderam dar ao nosso Senhor, eles o deram. E não sabia que aquilo dali era tudo o puro amor. Porque não havia de vir nada exceto o amor. Simplesmente porque ele não se associou, não se coligou com eles, não se uniu com eles em seus erros, em seus pecados, em suas tradições, em seus credos, em suas religiões falsas, mornas, em suas denominações. Deus não agrada disso, amigos. Ouvintes, Deus não faz isto. O amor divino
não se trata simplesmente de algum grupozinho de mandamento. O amor divino é toda a palavra de Deus. Isto é a verdade. Agora, nós, o que chamamos de amor, hoje é um amor pervertido. Mas é exatamente como temos a essência ou um pouquinho daquele amor em nós, isto muda toda a nossa opinião. Se tão somente você tiver essa pequena fagulhazinha, essa pequena sementinha chamada amor, ou seja, esse trigo, esse germe, essa pequena vida ali, que nós falamos agora há pouco, chamada eleição, será suficiente para mudar toda a nossa opinião carnal, humana, física, mundana, religiosa, tradicional. Isto é a verdade. O amor divino não precisa muita coisa para estar em você, para fazer de você uma nova criatura, um filho, uma filha de Deus. Não, este amor, ele é um amor inesgotável. É um amor que simplesmente continua derramando no coração daquele que o tem, na alma, no espírito, na sua vida. Muda toda a sua propensão, muda todo o seu engano, muda toda a sua ignorância. Faz com que você aborrece o mundo e as coisas do mundo. Isso muda tudo na sua vida, faz de você um filho e uma filha de Deus, nascido através deste amor, este amor divino, nascido através deste amor, que é exatamente o amor de Deus. Isto é a verdade. Quando nós nascemos deste amor divino, é lógico, você não pode ser da mesma forma, do mesmo jeito, você é diferente. Você aí se torna um verdadeiro filho, você se torna um membro do corpo de Cristo. Não do corpo de uma religião, não do corpo de uma denominação. Isto você nasceu lá no seu nascimento natural. Você sabia disto, amados? Amigos, ouvintes, que quando nós nascemos, através do nosso nascimento natural, nós nascemos por uma natureza mundana, uma natureza pecaminosa, uma natureza que veio de nossos pais, através do sexo, do conjúgio, do sexo, por meio da mentira, por meio do pecado. Você trouxe, cada filho traz a natureza do seu pai, que vem por meio disto, esse amor pervertido. E você então nasce dentro dessa coisa, com essa natureza mundana. E você, por nascimento, é uma parte do mundo. O mundo é uma parte sua. Você é um sistema do mundo. O mundo, o sistema do mundo está em você. Você já nasceu com isso, é sua natureza. Agora, não me importa o que você fez, o que você deixou de fazer, ou se você é um bom cidadão, ou se você é um cidadão mau, cruel, ou se você é uma pessoa esperta, inteligente, astuta, sábia, é um doutor,
doutor, é um advogado, é um juiz, ou se você é um ladrão, é uma prostituta, é um assassino, é um deturpador, seja lá o que você é, isso não faz uma diferença para Deus. Deus olha a sua natureza, é esta que você nasceu, então é isso que Ele olha. Ele vê aí dentro isso que está dentro de você. Você não é essa carne, você não é esse sangue, você não é esse corpo formado de 16 elementos do pó da terra. Você não, você é esse homem de dentro, o Espírito, que é a imagem de Deus, correto? Vejam bem, esse primeiro homem é da terra, esse segundo homem, que é seu espírito, você, esse daí, ele foi feito à imagem do seu Criador, Deus. Deus é espírito, e fez você espírito, e dentro desse espírito está a sua natureza. E a sua natureza é a sua alma. Essa alma, então, o que ela faz? Ela domina o seu espírito, e o seu espírito o seu corpo. Isto é a verdade. Agora, dentro da sua alma está o seu livre-arbítrio, o agente moral. Claro, você pode aceitar e você pode rejeitar. Deus não força ninguém a fazer nada. Porém, antes mesmo que você viesse ao mundo, Ele já tinha te predestinado. Ele tinha colocado uma sementinha ali dentro de você, chamada eleição. Ela é a predestinada. Então Ele o chamou isso de trigo, o joio, ou fé, ou dúvida. Isto é a verdade. Bem, aí nós podemos ver como nós somos. Do jeitinho que você é, uma trindade em uma unidade, corpo, espírito e alma. Agora você não é três pessoas distintas, você não é. Também assim é Deus, é a mesma maneira, isto é a verdade. Agora vejamos bem, lá dentro de você existe essa natureza. Aí é onde está o erro hoje, em quase toda a humanidade. Principalmente aquelas pessoas que se são religiosas. Elas pensam que simplesmente porque elas colocam seus nomes no livro da igreja, se tornam membro de igreja, tem uma religião para seguir, tudo está certo, tudo está bem. Agora ela está num bom caminho, ela está indo para a vida eterna. Olha, tudo bem, eu sei que na verdade você possa até ser abençoado e até passar a conhecer alguma coisa a respeito do que é Deus, tudo bem, mas não é isto, vai muito mais além do que isto. Isso daí procede, olha, você pode obter essas coisas através dessa vida natural que você vive ainda. Simplesmente a sua igreja, a sua religião te moraliza. Você se torna vamos dizer, de um ladrão, de um estrupador, de um bêbado, de um fumante. Você deixa de fazer essas obras, mas aquela velha natureza está ali. Aquele velho espírito está ali. Você entendeu? Religião não mata a sua natureza. Religião não nasce você de novo, de jeito nenhum. Unir a uma igreja não faz isto, de espécie alguma. Isso tem que ser Deus. E outra coisa, se você não tomar Deus em sua palavra como ela é, a palavra de Deus fica sem efeito para você, correto? Isto é a verdade. Ela não tem nenhum efeito na sua vida. É por isso que você vê como que as pessoas vivem hoje. São crentes, são religiosas,
mas as suas vidas não é nem mesmo diferente da vida de um outro que nunca confessou ser crente. É a mesma coisa, agem como o mundo, atua como o mundo, se comporta como o mundo, fala como o mundo, canta como o mundo, e assim o mundo vive neles e eles vivem no mundo. Veja igrejas hoje. Todas as igrejas estão envolvidas com o mundo dentro das igrejas. Veja a espécie de crentes que nós temos hoje. As características deles não é outra, senão as características do mundo. É por isso que você vê os nossos líderes religiosos hoje, eles são os primeiros a mergulhar nas coisas do mundo. Eles têm os olhos gordos, eles têm os olhos grandes, voltados para o poder monetário do mundo, a riqueza, os bens materiais, o ouro, a prata, e eles gostariam de exercer e assumir as posições mais altas do mundo. Por que isto? É a natureza deles, é o espírito que está neles, é mundano. Religião não tira isto de você. E então nós podemos ver, é uma coisa pervertida em todo o campo da religião, em todo o setor religioso. É a situação que se encontra hoje. E aí então você vai ver que eles têm pervertido a palavra de Deus e torcido a palavra de Deus, para que então eles pudessem chegar a este lugar. E hoje está nessa situação. Por isso que quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava aqui na terra, o que foi que ele disse para aqueles religiosos? Assim, vós invalidais os meus mandamentos, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Hipócritas, bem profetizou Isaías o vosso respeito. Este povo me honra com seus lábios, mas seus corações estão longe de mim, ensinando mandamentos que são de homens. Isso está em São Mateus, capítulo 15, a partir do verso 6. Aí você vai ver, esta é a situação das igrejas hoje. Por isso que quando aquele homem muito importante, ele era um rabino, ele era um grande doutor em divindade, ele era um grande teólogo, ele foi ter com Jesus. Ele era um homem de honra, um homem de renome, de posição em sua religião. Ele não poderia ter com Jesus de dia, porque escandalizaria a sua igreja. Então, ele foi ter à noite, porque ele cria que ele era, na verdade, diferente das religiões. Ele era diferente do sistema do homem, do mundo. Ele era completamente diferente. Ele foi ter com ele à noite. E quando ele chegou lá, ele disse essas palavras: Rabi, mestre, eu vejo que nenhum homem faz o que tu fazes, a menos que o Deus do céu esteja com ele. Então Jesus, sabendo o que estava no coração dele, ele disse para ele essas palavras: na verdade, eu vos digo, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, nem mesmo pode ver o reino dos céus. Ora, Nicodemos era um doutor em divindade, ele tinha um grande seminário, ele tinha uma igreja sob a sua responsabilidade, mas ele não entendia as palavras de Jesus. Ele não entendeu o palavreado de Jesus. Ele replicou assim de volta e disse: mestre, como pode um homem já velho voltar e entrar no ventre de sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: não é nascer da carne e do sangue, Nicodemos, mas é nascer da água e do Espírito. Aí está. Hoje nós temos esses Nicodemos por aí, que entende da palavra de Deus como um coelho entende de sapato para a neve. Isto é a verdade, ouvintes. Eu não estou ressachando, eu não estou criticando, simplesmente estou lhes mostrando a verdade. A verdade é o amor divino,
é o amor de Deus. Isto é a verdade. Então, eu lhes pergunto agora, como pode um pastor que diz ser chamado por Deus, ter uma igreja, ter um povo para rebanhar, ele é aquele que diz que está no quintúplo de Efésio, que Deus separou para poder aperfeiçoar a sua igreja para o arrebatamento, quando ele mesmo, nem ele mesmo é convertido, nem ele mesmo nasceu de novo. Onde você pensa? E agora? E a sua igreja? E o seu povo que está ali crendo e confiando nele? E ele mesmo torce a palavra de Deus, não porque ele quer torcer às vezes, é porque ele não pode entender, ele não pode ver. A palavra de Deus, ela é 100% espiritual. A palavra de Deus é Deus. Deus é espiritual, e para você poder ter o conhecimento desta palavra, você tem que ter esse autor da palavra vivendo na sua vida. E para ele viver na sua vida, você deve nascer de novo. E quem dá esse novo nascimento para você não é um credo, não é um dogma, não, é o Senhor Jesus Cristo. É a sua palavra. Jesus Cristo é a palavra. Você sabe disto? A Bíblia disse, São João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo foi feito carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Quem era este? É Jesus Cristo. Ele é a palavra. O verbo quer dizer palavra. Ele é a palavra falada de Deus. Deus formou esta palavra no ventre da Virgem pela palavra falada. E quando nós recebemos esta palavra, você crê nela, você recebe, você ensina, você canta, você escreve, do jeitinho que ela é, você está tomando toda a palavra de Deus. Ela sendo espiritual, então é preciso que o autor dela, que é Espírito Santo, é Deus, entra em você e revela-se a si mesmo a você. Fora disto, você está em um grande labirinto, você está em uma confusão, você se sente envergonhado de se chamar cristão, ser crente. Por quê? Porque os efeitos da palavra não está nada na sua vida. O que está tendo na sua vida é o mundo e não a palavra. Vejam, então aí é onde nós sabemos, quando Deus, você recebe a palavra de Deus e crê nela, do jeitinho que ela está, por revelação. Deus revela a sua palavra a você, é de graça, você não paga nada, de graça recebei, de graça dai, você não paga nada. Quem cobra e faz todas essas coisas aí, olha, eu vou dizer a você, não é de Deus. Deus não cobra nada de sua palavra, é de graça. Ele disse isso na sua palavra, pelo seu profeta. Ele não cobra nada. Agora, se você cobra, você vende, que coisa, você tem um outro espírito em você, não é o Espírito de Deus. Veja como ele diz em sua palavra, vós todos que tendes sede. Sede de quê? De águas comuns? Beber águas comuns? Não.
olha, vós que todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei, sim, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente, e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Aleluia! Glória a Deus, amém. Isto cabe uma gratidão a Deus, isso cabe uma verdadeira adoração. Aí está, então essa palavra não pode ser cobrada. Tudo que você na verdade está fazendo como um sacerdote, como um ministro de Deus, um verdadeiro homem de Deus, nada você deve cobrar, tudo é de graça, porque isso envolve a palavra de Deus, e a palavra de Deus envolve a você, e você é um ser humano, é uma criação de Deus, como todos os demais, e cada um está alimentando desta palavra. Tudo isso faz como uma corrente, chama-se a corrente do amor divino. Nada pode ser cobrado desta palavra. E se você cobra a oração, você cobra isto, você cobra aquilo, você cobra aquilo outro, isso mostra que o Espírito que está em você não é um verdadeiro Espírito, não é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é amor. A única coisa que você deve fazer é vir nesta fonte, bebe dela, come deste pão. Ele é a fonte da vida, ele é o pão da vida. Todo aquele que é nascido dele torna-se como esta fonte de água que salta para a vida eterna. Isto é a verdade. Aí está, amados ouvintes. Então nós podemos ver esse grande amor divino. Então, vejam, por isso que hoje chegamos a este lugar. Agora, nós o que chamamos de amor hoje é o amor pervertido, mas exatamente como temos a essência, como eu disse, um pouquinho daquele amor em nós, isto muda toda a nossa opinião. Então dali vem a outra corrente dessa fonte principal, o diamante, e isto foi chamado de retidão, absolutamente retidão. E agora essa é a razão pela qual tivemos que ter a lei, e essa é a razão pela qual a lei tem que ter opinião, e se tem que ter punição, e se a punição não segue a lei não faz nenhum bem. E quando a punição era passada pela lei, que traz a morte, enquanto a punição era passada para a lei, vejam bem, que traz a morte, e não havia ninguém que podia pagar o pênalti, senão Deus, Ele mesmo, e Ele pagou o pênalti da nossa morte, tomou nossos pecados sobre si, para que pudéssemos ser a retidão de Deus através dele. E agora, quanto a essa grande luz se apagou, ou a grandes raios do Espírito, amor, paz, isso é tudo que havia. Que não havia sofrimento, não havia nenhum ódio, nenhuma malícia. Isso não poderia vir desta fonte. Aquilo era Jeová, era o Deus Jeová. E agora, como os teólogos chamam isso, uma teofania saiu daquilo, a algo foi chamado de escritura de Logos, o Logos que saiu de Deus, e difícil explicar, mas isto era uma parte de Deus, vejam, e aí então saiu Deus, e agora aqui está o que aconteceu, está exatamente isso daí, vê, o Logos
está essa grande fonte de espírito, a qual não tinha nenhum princípio e nenhum fim. Este grande Espírito começou a formar na criação, e o Logos que saiu disto era o Filho de Deus. Era a única forma visível que o Espírito tinha, e isto era uma teofania, que significa um corpo, e o corpo era como de um homem. Moisés ouviu ele passar pela fenda da rocha, e ele disse: é a costa de um homem. Então esse era o Filho de Deus, bem antes dele fazer-se carne, dele ser gerado no ventre de uma virgem. Deus Jeová, saiu esse Logos, que foi chamado o quê? Teofania, um corpo. Esse era o Filho de Deus, um corpo celestial. E logo então, depois, essa teofania se transformou-se em um corpo físico, que é o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que está dentro dele tudo que você pensar. Ali está a fé de Deus, ali está a virtude, o conhecimento, a temperança, a paciência, a piedade, o amor fraternal e a caridade, que é Espírito Santo mesmo. Quando nós nascemos dele e viemos através dele, por meio desta verdade, essas coisas são tudo colocado dentro de cada filho de Deus, dentro desse cristão. Isto é a verdade, porque você se torna, olha, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Nascemos do Senhor Jesus Cristo e somos formado o corpo de Cristo. Que corpo! Ele deve ser santo, limpo, puro e separado de todas as coisas do mundo. O amor divino e puro de Deus dentro do seu coração, na sua alma, na sua vida. Deus andando em você, Deus vivendo em você, Deus agindo em você. Deus separou você somente para Ele. Que Deus os abençoe, Deus os enriqueça, que isso possa entrar no seu coração, este amor divino. Amém. Nasceu pra ficar. O que começa tem fim também, pois tudo há de passar. Passa o calor e o frio, o mar na força que tem, o caminhante na estrada passa em busca do além. O amor de Deus não passa e nunca há de passar. O amor de Deus não passa, ele jamais passará. O amor de Deus não passa e nunca há de passar. O amor de Deus não passa, ele jamais passará. Passa a tristeza da vida e a alegria fugaz, o vento e a tempestade e a vingança voraz. Passa a beleza enganosa, passa o mal e o bem,
saudade também. O amor de Deus não passa e nunca há de passar. O amor de Deus não passa, ele jamais passará. O amor de Deus não passa e nunca há de passar. O amor de Deus não passa, ele jamais passará. Passa maldade nefasta, passa o ódio cruel, passa o bom e o ruim também, o inocente e o belo. Passa o sol e a lua em seu constante vai-vem. Passa um recado sereno e nós passamos também. O amor de Deus não passa e nunca há de passar. O amor de Deus não passa, ele jamais passará. Jamais passará. Amados ouvintes, amém, irmãos? Muito bom. Isso é mel tirado da rocha. Isso não é para quem quer, nem para quem corre, nem para quem busca. É para aqueles que Deus tem tido misericórdia. É a graça de Deus. Então eu digo, nós devemos investir tudo que temos, que Ele nos deu, para nos mantermos sensíveis na sensibilidade do Espírito, neste amor ágape, neste amor divino. É o único que tem que prevalecer nas nossas vidas. O resto é resto. Isto é verdade. Então procure dedicar da melhor maneira isto. Eu sei que aonde houveres um eleito ouvindo uma mensagem, uma palavra desta, ele não fica lá mais. Deus tira de lá. Isto é a verdade. Um eleito. Às vezes eu fico pensando e vendo pelos olhos da fé aquelas pessoas simples e humildes no pé do rádio, ouvindo esta mensagem. As lágrimas chorando, as lágrimas correndo. Isto é verdade. Nós estamos abastados, temos muito, né? E desprezamos tudo. E acabamos, às vezes, caindo na pior. Mas devemos ser agradecidos a Deus e aproveitar o que Ele nos deu. Porque o tempo passa. O tempo está passando. Qualquer momentinho desse sucederá, porque na verdade já estamos estabelecidos. Já estamos posicionados. Só vai haver um grito, subi cá. E esses que estão posicionados subirão.
aqueles que estão aqui amarrados nas coisas do mundo ficarão mesmo. Isto é a verdade. Com as nossas cabeças inclinadas, Jesus, Pai bendito, para mim a maior recompensa que eu posso ter na vida é esse tesouro, é este amor divino, é Cristo, essa palavra de vida que o Senhor nos deu. Por meio deste profeta, esse anjo de Deus, trouxe isto para nós. Cada verdadeiro filho, Senhor, ama essas coisas. Eles têm prazer em ouvir, prazer em obedecer, prazer em praticar. Pai Santo, despede-nos em paz, leva-nos, guarda-nos e nos proteja de todos os males, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe. Abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. A graça de Deus te chama.